Pro? Pode começar, já agora eu iniciei a gravação, pode começar. Ok. Meu nome é Marleide, né? Sou aluna do 5º ano de Pedagogia da Framo, né? Nosso grupo, né, somos 5 mulheres, e eu quero agradecer muito, né, a nossa professora Ana Fazan, que quando escolhemos esse tema, ela abraçou, né, e todas as meninas também. Então, assim, foi abraçada por todas, né, e é um tema muito relevante, porque nós estamos vivendo hoje. E agradecer a doutora Carla Becker, que doou esse tempo, né, nesta noite, né, para trazer para nós informações, a importância de nós divulgar, apresentar, né, esse tema para a nossa sociedade, né? Eu falei para ela essa semana que se eu conscientizar uma pessoa, já vou ser muito grata, né, pelo esforço que nós fizemos. Então, muito grata, né, agradecer a Deus por ter nos dado, né, esse tema, né, e todos têm abraçado. Então, assim, sou muito grata. E eu vou falar um pouco, né, por que escolhemos esse tema. Quando veio a oportunidade, né, de fazer um projeto, de escolher um tema, então, assim, já veio no meu coração, mulheres trans na política. O porquê? Eu tenho acompanhado, né, constantemente a violência que essas mulheres têm sofrido. E isso me machuca também, isso me faz sofrer, né, chorar junto com mulheres, né, porque são mulheres como nós, né? Então, assim, as meninas também abraçou, e é de grande relevância, né? Essa semana mesmo, né, eu li uma reportagem de uma mulher trans, né, que é a vereadora, né, do Rio de Janeiro, que é a Beni Brioli. Ela também sofreu ameaça, ela já vinha sofrendo ameaças, né, e essa semana ela sofreu mais uma ameaça, e maior ainda, né, que chegou no e-mail dela, né, falando que se ela não renunciasse do cargo dela de vereadora, ela ia ser morta como Marielle Franco. Então, isso eu falei assim, então isso ainda me deu mais ainda certeza que nós escolhemos um tema importante, né? Porque nós estamos vivendo, então nós não podemos fechar os olhos, né, para o que está acontecendo. Então, assim, isso me deu mais força ainda de pesquisar mais ainda, de me aprofundar, né? E conforme as pesquisas que nós fizemos, né, para nós montar o nosso artigo, a maioria das mulheres trans, elas são pedagogas, né? E o porquê pedagogas, que eu descobri, que nós, né, estudamos, descobrimos isso. Porque elas falaram, né, que é através da educação que pode mudar uma sociedade. Então, por isso que elas escolheram ser pedagoga. Então, isso, a importância da educação e de nós levarmos, né, a informação para essas pessoas, começar a educar de cedo, já na primeira infância, né? É o respeito. Essa semana eu conversei com a doutora Carla, eu falei para ela, né? O respeito é o mínimo que nós tínhamos que tratar o nosso próximo, nosso irmão, tratar o ser humano, o mínimo, respeito e educação, tá? Então, assim, sou muito grata à nossa professora Ana Fazan, mais uma vez, agradeço por ter abraçado junto conosco esse tema, e a doutora Carla, agradecer às meninas também, que nós nos debruçamos nesses artigos, nessas pesquisas, para levar informação. Então, sou muito grata. Obrigada, doutora Carla, gratidão por aceitar esse convite. E a palavra agora é com a Tiffany, né, e com a doutora Carla. Certo. A Carla, ela vai se apresentar um pouco, vai falar um pouco da história dela, referente, né, tudo que ela passou, as histórias que ela tem para dividir com a gente. E logo após a gente vai fazer algumas perguntas para a Carla. Pode começar, dona Carla. Bom, primeiro de tudo, não tem dona e nem doutora. Eu sou uma pessoa que nem vocês. Eu quero agradecer. Eu quero deixar bem claro que eu sou extremamente tímida, tenho vergonha, odeio rede social, odeio foto, tá bom? Mas vamos lá. Eu sou a Carla Baker. Na verdade, meu nome é Carla de Jorge Insaurralde. Eu tenho bacharel em Direito, atuo na área,
Eu luto pela diversidade, pela inclusão social e pelo respeito humano. A nossa associação, ela é voltada ao respeito humano, tá? Na minha área, na área do direito, nós temos uma coisinha que é a palavra mágica chamada respeito, e todo mundo faz parte de uma sociedade. E é por isso que eu luto por todos, né? Então, eu sou uma transexual, sim, mas eu tenho que pensar em todo cidadão brasileiro, em todos, ok? A nossa associação, ela está localizada na cidade de Caieiras, e a gente atua em Franco da Rocha, Francisco Morato, Mairiporã, Cajamar e Praia Grande agora. Essa sou eu. Pode falar? Certo, a Carla se apresentou. O nosso trabalho tem referência, a gente pesquisou bastante sobre a Marielle Franco. É uma história que ela veio lutando, né, por muitos direitos, e quando ela realmente estava alcançando sobre esses direitos, né, as pessoas perceberam que ela realmente estava fazendo a diferença, eles perceberam que ela não seria uma pessoa de estar no meio de nós, né? Porque ela ia estar fazendo muitas mudanças. Então, eles acabaram, né, fazendo uma tragédia, querendo ou não, com ela, né? E a gente pesquisou bastante sobre isso. Nós temos algumas perguntas para fazer para Carla, tá? Quem quiser perguntar, pode mandar no chat. Tanto eu vou ler quanto a Carla, sem problemas algum, tá bom? Eu vou começar, tá, Carla? A primeira pergunta. Explica um pouco o que é uma mulher trans e por que a sociedade exclui. Gente, então, é complicado a gente começar a falar, ainda mais eu falando sobre isso, mas vamos lá, olha, uma mulher trans nada mais é do que aquela mulher que ela nasceu com um órgão e ela não aceitou a forma que ela veio. Então, ela vai começar, de repente, fazer aquela transição, né, e se conhecer melhor. Eu acho que quando a gente se aceita melhor, eu acho que tudo flui. Então, a mulher trans é aquela que não se identifica com o órgão que ela veio ao mundo, né? E ela vai se transformar, né? Existe a diferença de você fazer uma cirurgia e de você não fazer a cirurgia. Mas, na verdade, as duas são trans, porque está aqui e aqui, ok? Explicar, e você perguntou qual foi o final que você falou? Porque a sociedade exclui. Tudo que é diferente, gente, é excluído. A sociedade tem um medo, na verdade, das coisas novas. Então, tudo que é novo, né, não é aceito. Eu acho que é por aí que a gente precisa começar a trabalhar, e vocês, na área de vocês, eu acho que vocês, mais do que ninguém, devem ensinar isso, né, na sociedade. Eu acho que a gente precisa trabalhar em relação a isso, né, colocar na mentinha de várias pessoas, né, que o que é diferente é simplesmente uma coisa, mas isso não quer dizer que vai ser aquela pessoa a aberração, a excluída, a largada da sociedade, né? Então, o diferente, eu acho que acaba, de repente, se agregando e fazendo parte da nossa sociedade, e o povo precisa entender que todo mundo, independente, é igual. Então, não é porque o cachorrinho, ele tem 3 patinhas que eu vou matá-lo, não é verdade? Exatamente, Carla. É isso mesmo. Eu não aguento. Posso falar? Pode, Pro. Pode, professor. Eu te amei, Carla. Muito obrigada. Gratidão pela sua existência. Imagina, eu que agradeço. Mais gente como você. Não, eu que agradeço. Eu queria esticar um pouquinho essa fala da Carla, né, sobre o não aceitar, né, e colocar como lúdico para vocês, né? Então, o menino nasce com o órgão masculino, aceita muito bem, só que ele não gosta da orelha dele. Não aceita. Ele sofre na escola, as pessoas
tão hostis com ele por conta do tamanho da orelha, ou orelha de abano. Então ele vai lá e faz uma cirurgia, pronto, arruma, resolveu. Por quê? Porque nós vivemos numa cultura patriarca, né? Que o que é normal é aceito, mas qual é o padrão de normalidade, né? Porque o trans, o homossexual, a lésbica, sempre existiu, gente. E eram pais de família. Só que para ser felizes, eles precisavam fazer coisas erradas naquela época. E nós evoluímos muito, graças a Deus, quanto a isso. Graças a Deus. Porque hoje, muita gente não aceita. E os trans são excluídos porque tem muitas pessoas que não aceitam. Mas eu acredito que a gente chegou num tal ponto que muito mais pessoas aceitam e respeitam do que as que não respeitam. Porque assim, eu penso o seguinte, eu não preciso gostar. Isso. Eu tenho que respeitar. Exato. É como eu falo para as meninas da pedagogia, vocês não têm que gostar de todos os alunos, não. Nós somos seres humanos, pelo amor de Deus. Nós não somos Jesus Cristo nem Deus. A gente pode não gostar de alguém, mas eu tenho que respeitar, é o mínimo, é o básico para se viver feliz. Obrigada, gente. Mas não, eu acho que é exatamente isso, eu também concordo plenamente, eu acho que eu luto, e é isso que eu luto por essa palavrinha mágica chamada respeito. E juridicamente, gente, todo mundo é igual, e a gente não pode discutir isso, porque isso é lei, tá? Então, assim, eu acho que eu tenho que trabalhar das duas formas, né? Então, eu acho que é isso. O respeito é uma coisa que todo mundo precisa ter. Numa palestra que eu dei, eu falei isso. Você me respeita e eu tenho que te respeitar também. E vice-versa. Ponto. Sim, e além dessas violências, né, tanto verbais quanto fisicamente, vocês não desistem dos seus sonhos e acabam seguindo com eles mesmo com tanto pedras que vocês levam das pessoas. Vocês, querendo ou não, são mais fortes do que qualquer outra pessoa que seja hétero, entendeu? Tanto quanto esse preconceito, vocês são fortes por segurar essa barra, querendo ou não. Tiffany, eu posso estender um pouquinho, gente? Posso, professora? Pode. Falar uma coisa? Então, Tiffany, assim, eu não quero falar, mas vamos lá. Eu venho de uma família. Oi? Está liberta aqui, você pode falar. Eu venho de uma família muito tradicional da minha cidade, né? Então, assim, talvez eu não tenha passado alguma situação que outras meninas trans passaram. Eu acho que quando a gente passa, a gente entende melhor a situação, né? Mas, assim, uma coisa que eu gostaria de falar, que aconteceu comigo, e que está nesse contexto que nós estamos conversando agora, a G1, ela veio fazer uma entrevista comigo, e aí ela queria entrevistar, e ela falou assim, Carla, vamos lá, começa a falar, e quando eu comecei a falar da minha vida, a jornalista virou e falou assim, Carla, desculpa, mas você não faz parte da pauta que a gente precisa. Eu entendi muito bem, mas aí eu falei assim para ela, como assim? Aí ela falou assim, Carla, a gente precisa de uma outra coisa que você fale, mas você não está vivendo. Aí eu fiz a louca de novo. Não estou entendendo. Aí ela falou assim, Carla, a gente precisa de uma trans de rua, de uma pessoa sofrida. Aí eu virei para ela e falei assim, olha, não sei o mundo que você está vivendo, mas atualmente, hoje, né, dos dias de hoje, as transexuais, elas estudam, elas são formadas, elas têm família. É um outro mundo que vocês também precisam passar isso para a sociedade. Transexual não é só aquelas menininhas de rua, aquelas amigas que fazem programa, ok? As transexuais atuais e de hoje, se você pegar uma menininha hoje trans de 14, 15 anos, ela vai ter uma família constituída e ela vai estar na escola estudando, com toda a dificuldade do mundo, mas ela vai estar. Então, a gente precisa entender
que a evolução está vindo e que as coisas estão acontecendo e que a gente precisa estar acompanhando com tudo isso. A professora falou uma coisa que eu concordo plenamente. Eu não gosto do azul, mas eu vivo com o azul no meu mundo, ok? Desculpa estar cortando aí, Tiffany. Não, imagina, pode falar. A gente até adora ouvir, né, as histórias, para a gente ter um conhecimento a mais também, tá? Vamos para a segunda pergunta. Qual é a sua opinião sobre a morte de Marielle Franco? E você se espelha na história dela? Eu sou um pouco chata, mas vamos lá. Vocês vão entender por que eu sou um pouco chata. É lamentável a situação. Bom, gente, primeiro de tudo, eu não gosto de falar muito sobre política. Né? Eu acho que cada um. É a mesma coisa sobre religião, né? Eu acho que, né? Acho que cada um tem a sua crença, cada um gosta e tem seu pensamento. Eu vou falar de mim, ok? O que eu penso, o que eu imagino e o que eu acho. Bom, é lamentável a gente viver num país, né, que nessa atual situação que nós estamos, o fato que aconteceu com a Marielle é um fato que vem acontecendo com muitas outras pessoas, né, a Má acabou de falar aí, né, da nossa vereadora também, que aconteceu, que está aí correndo, e etc e tal, tem milhões de outras pessoas, né, nessa mesma situação. O que aconteceu, e que eu acho, é que nós estamos num governo atual que está indiretamente ou diretamente mostrando que realmente as pessoas precisam ir para frente. Então, nós estamos regredindo, ok? De um processo que a gente teve lá atrás, de um crescimento que nós tivemos lá atrás, nós estamos regredindo agora por causa de um governo que está impondo e mostrando que ele é contra. E aí, aquelas pessoas que apoiaram e que gostam desse governo, elas estão colocando isso mais na pele. E é isso que está acontecendo. A Má, né, a Marielle, de repente, ela estava lutando por algumas coisas que, no contexto de outras pessoas, não eram bem vistos. Né? Então, isso tudo começa a dar um choque. Eu acho que as pessoas precisariam entender, torno e repito, essa palavrinha mágica que se chama respeito. Né? Então, o que aconteceu com ela é exatamente isso. Eu acho que ela entrou numa linha de algumas pessoas que não estavam né, naquele contexto de acordo, e aí começaram a acontecer tudo isso, e aonde foi a morte dela, e etc e tal. Certo. E você também, na sua pergunta, você fez mais uma, qual foi? Foi a sua opinião sobre a morte dela, né? E se você se espelha na história dela. Ai, perdão. Não, eu não sei. Relaxa. Isso eu vou falar para todo mundo que está na sala. São 26 pessoas que estão aqui, e eu vou falar para todo mundo. Todos vocês têm uma personalidade. Todos vocês são humanos e individuais. Eu não sou ninguém e eu não me espelho em ninguém. A minha luta pode ser parecida com a dela. Miriam, gostei. A minha luta pode ser parecida com a dela, porque a gente tem um mesmo caminho, um mesmo pensamento. Né? Então, assim, eu atuo na defesa do ser humano, eu atuo na inclusão social, e, de repente, a mesma coisa que ela estava trabalhando e fazendo. Graças a Deus, ainda, eu não sofri ainda nem nada. Mas isso pode acontecer daqui a pouco, porque você começa politicamente, né, trabalhar e colocar em choque outras pessoas que não estão de acordo. Desculpa ter sido um pouco grossa. O espelhar. Não, imagina. São perguntas o espelhar. Ô, Tiffany, é que eu sou psicanalista também, viu, Carla? Então eu já vou longe, né? E é bom que as meninas o espelhar é quando eu vejo aquela imagem e eu me projeto todinha nela. Então, a Carla está certíssima. Agora,
o identificar, né, as pessoas que eu admiro, né, e eu ter dedicação, né, modificar algo em mim, que nem eu falo muito dos meus professores que passaram pela minha vida e mudaram algo dentro de mim, aí é se identificar e ser grato por aquilo que a pessoa pode ajudar na sua personalidade, no seu ser, no seu psique. Assim também quando com uma coisa errada, né? Às vezes eu me identifico com alguém muito errado, faço também, né? Então, o que é? É identificação. Mas o espelhar em alguém e ser aquele alguém nunca é bom, né? Nunca. Porque daí eu não sou eu mesma. Exato. Eu preciso ser eu mesma. Né? Mesmo que seja para coisa errada ou para coisa certa. E quando eu falo errado, errado é na minha concepção, porque na concepção do outro que faz a coisa errada que eu acho, para ele é o certo, né? Então, eu brinco também que eu não fiz direito, eu fiz torta, porque a gente ajuda o povo que está errado, né? Então, a gente aprende a ser torta. Aí eu vou ter que contar, Carla. Olha, eu sei que não é aqui, gente, mas as minhas alunas já sabem. Sabe quando a gente está estudando psicanálise, a gente faz alguns testes, né? Eu vou falar, gente, eu sou hétero, né? Eu sou mulher, gosto muito. Eu também sou. Gosto de homem, né? E no meu teste deu homoafetiva, gente. Eu fiquei tão preocupada com aquilo. Eu falei, professor, mas será que, né, ali na frente vai acontecer algo que, né? Ele falou, não, porque não está no corpo, está no seu psique. Então, eu sou rodeada, né? Meus melhores amigos, todos são homossexuais, minhas melhores amigas também. Quem vai me ajudar, dar palestra, todos. E aí eu entendi por que eu tenho essa afinidade tão grande, né, por isso. Porque está no meu psique. Então... Uma coisa que eu falo, desculpa cortando você, Ana, mas eu já vou complementar. Uma coisa que eu sempre falo, que a Ana falou agora, é exatamente isso. Eu falo assim, gente, eu sou hétero, né? Porque, tipo, eu gosto somente de homem. E aí eu falo assim, peraí, mas amanhã, e se acontecer alguma loucura comigo, sei lá? Então, assim, eu acho que o ser humano, ele é mutável, né? A gente não pode falar, eu não sou eu, sou eu. Então, eu sou uma pessoa que sou contra as letrinhas LGBTQI. Essas classificaçõezinhas que a gente coloca, esses rótulos que a gente coloca na gente, pode ser que mude daqui a um tempo, a gente não sabe, né? Parabéns, viu, professora? A próxima pergunta, né, seria, no seu trabalho em si, você tem alguma dificuldade referente, né, as pessoas aceitarem, né, o seu gosto, o seu jeito em si? Então, Tiffany, cai naquela primeira coisa que nós estávamos conversando agora, que eu mencionei, né, o fato da G. Eu nunca passei por uma dificuldade grande em relação a um preconceito. Isso aí eu não poderia, de repente, falar muito. Mas eu não vou ser hipócrita, de repente, de não contar para vocês e de expor para vocês que todos nós sentimos aquelas coisinhas atrás da gente, quando a gente passa, né? Ou quando a gente fala. Aqui mesmo na sala, cada um aí está tendo um pensamento, cada um está, de repente, falando alguma coisa. Então, isso é natural. Então, isso sim. E eu luto para que, de repente, é isso que eu falo para todo mundo, gente, eu luto para chegar num barzinho e sentar e não ter esse olhar, essa conversa de rabo de olho, de fofoquinha. Eu luto por isso, por a gente ser, de repente, o ser humano independente, né, do que a gente seja. Então, eu não posso falar muito sobre isso porque eu nunca passei, né? É complicado para mim. Graças a Deus, eu nunca passei. Houve um fato na faculdade, que agora estendendo eu vou trocar e já vou falar também, que eu acho legal. Na faculdade, vocês sabem que a gente tem vários grupinhos, né, de trabalho, e a gente fica nesses grupinhos.
E aí tinha um menino que fazia parte, ele era casado, fazia parte do grupo, né, chegava na faculdade, me beijava, eu sentava no colo dele, a gente conversava, normal. Tinha as outras meninas, as outras amigas, a gente conversava tranquilamente. Um dia, houve em Santa Catarina uma transexual, ela entrou, não sei se vocês têm esse conhecimento, mas essa transexual, ela entrou no banheiro feminino e ela foi expulsa do banheiro feminino, ela entrou com uma ação. Hoje nós temos uma jurisprudência que qualquer transexual, independente, pode entrar em qualquer banheiro, né? No banheiro que ela se acha que ela deva entrar. E o professor questionou na sala de aula exatamente essa jurisprudência que ia ser julgada, né? Ia ter um julgamento por causa que ela entrou com o processo, e o professor colocou na sala de aula. E foi engraçado. Por que que foi engraçado? Porque várias pessoas começaram a discutir e questionar e achar um absurdo da transexual estar no banheiro feminino. E o Bruno, esse colega meu, ele foi uma das pessoas que eu sentava no colo, ele me beijava, ele é um hétero, e que questionou e colocou o posicionamento dele ali, falando que jamais iria deixar o filho dele ou a filha dele entrar num banheiro assim. E aí eu falei, peraí, calma aí, o que esse menino tá falando? E ali a minha ficha caiu. Que cai no que eu sempre falo. As pessoas, elas estão acostumadas com o que elas estão vendo, com o que elas gostam. Então o Bruno me via como uma menina, como uma mulher e uma amiga dele. A outra, a trans, não presta. Que é isso que a gente precisa entender, gente. Entendeu? E é isso que o ser humano precisa entender. Essa palavrinha mágica a gente fala respeito. Eu entender, eu te respeito, você me respeita. E aí tudo que é diferente, né, se torna aquele tabu. Talvez ele nem tenha percebido o que ele estava falando e comigo ali. Porque eu era amiga dele. Eu era aquela colega, amiga dele, e que ele não estava mais me vendo como uma trans, e sim como uma mulher. E é isso que a sociedade... Tá vendo como é a mente da gente que trabalha? Então, a gente precisa trabalhar no ser humano exatamente isso, né? O respeito. Cortei, né? Desviei um pouco. Não, imagina. Maravilhoso, Né? maravilhoso. Seria o que a escola pode fazer, né, na sua opinião, referente para mudar esse cenário, referente à violência, racismo, o preconceito, a intolerância com as pessoas trans, né? E, na sua opinião mesmo, pode falar de qualquer forma, não tem problema, tá? Pode fugir um pouco do assunto também, que a gente está adorando. A louca. Deixa eu falar uma coisa. A escola é tudo, gente. Eu acho que a educação é tudo. Eu vou mudar também um pouco do ramo e volto, daí você me faz de novo essa pergunta e eu volto. Gente, eu trabalho com políticas públicas, eu tento passar políticas públicas nas cidades que a gente atua, ok? E eu, numa dessas conversas que eu estava falando com os vereadores, um vereador chegou para mim e falou assim, Carlos, eu apoio totalmente as minorias. E aí, quando ele falou isso para mim, eu parei e falei assim, oi? Minorias? Nós não somos minorias. Aí eu virei para ele e falei assim, ó, afrodescendente, deficiente físico, LGBT, o nordestino, nananana, tudo isso é minoria? Eu acho que o senhor está equivocado, o senhor é minoria. Né? Esse rótulo que foi colocado na sociedade de minoria, nós não somos minoria. Na verdade, nós somos a maioria. Então, a discriminação que as pessoas estão tendo pela gente, né, pelo transexual, pelo afrodescendente, pelo nordestino, eles não estão entendendo que, na verdade, quem é a pessoa que não tem aquela mente são eles, os pequenininhos, né? Então, nós, a maioria, juntos, precisamos, de repente, colocar para a sociedade o respeito, a igualdade, a inclusão social, e tudo isso, aonde nós vamos construir, gente?
na onde vocês estão estudando. Então, essa formação desses pequenininhos que estão vindo é exatamente isso que a gente precisa passar. Eu estou falando isso porque eu dou muita palestra para os jovens, eu dou muita palestra para a terceira idade, e eu tento passar para eles que a base de tudo são os nossos jovens, né? As nossas crianças. São eles que vão fazer o futuro, amanhã, de uma sociedade mais humanizada. Então, eu acho que a educação é fundamental. E a gente precisa de bons professores, ó, de cabeça. Sim, acho que a gente fica muito feliz, né? Que a Eu gente faz posso parte. explicar um pouquinho Pode, sobre isso? pode. É assim, gente, quando eu escolho ser professor, eu tenho os meus princípios, eu tenho a minha religião, eu tenho o meu gosto político, eu sou corintiana, né? Eu posso ser tudo isso, dentro da minha casa. A partir do momento que eu piso na sala de aula, imaginem que eu sou evangélica, eu falo muito isso, porque isso é muito sério. E o meu aluninho, ele vai para o terreiro. Aí eu entro na sala e falo assim, ai meu Deus, será que a mãe dele vai fazer macumba para mim? Não pode, não pode. Eu tenho que entender a religião dele e na minha profissão eu tenho que respeitar a religião dele. Então, o que acontece muito, porque a educação já teria mudado isso há muito tempo, gente. Mas só que existem professores que assim, isso daí, gente, isso é muito sério. Você viu aquele ali é um bichinho. Você viu aquela menina ali? Ela só gosta de carrinho, ela brinca com os moleques, ela não tem jeito de, como que eles falam, de Maria Machadão? Ainda usam esse termo. Comigo não mais, porque já me conhecem na rede, né? Vocês também não usariam isso comigo, porque sabem que eu vou com os dois pés no peito, né? Com a resposta. Porque o universo, ele é muito, muito sábio. Então, aquilo que eu blasfemo muito, eu vou ter que aprender a lidar com aquilo nessa vida. Então, assim, é muito fácil, né, a gente falar. Meu marido falava assim, não deixa o Felipe brincar com as coisas da Heloísa, da Bruna, que é a minha mais velha, a Barbie, as casinhas, tudo um monte de coisa legal, gente. O menino tinha 3 anos, deixa o menino... Vai virar viado. Não é isso que vai virar viado. Eu queria colocar o nome de Henry. Henry é nome de viado. Não tem nenhum Renato viado? Aí eu falo para ele... agora. A Heloísa, eu falei, Heloísa, né? Porque a Heloísa, ela tem um jeito, mas não é que ela vai ser. É o jeito dela, gente. Então, deixa as pessoas serem felizes. Isso que a Carla trouxe é maravilhoso. Hoje, eu sou hétero. O mundo que está hoje, gente, está igual lá do Rei Calígula, né? A gente precisa conhecer história, a gente precisa conhecer vida, a gente precisa fazer o mais certo possível para arrumar menos problema na nossa vida, mas a gente tem que ser feliz. E quando você, Tiffany, falou, as pessoas superam, você que vive isso superou mais, não é a Carla, não é a Marielle, é quem decide ser o que é. Até a pessoa hétero, se ela decide ser o que é, eu não vou obedecer às coisas que a minha família quer para fazer eles felizes, não vou obedecer o que a sociedade quer, eu vou ser feliz, acabou. Já incomoda. E aí é o preconceito. E é isso que as pessoas têm que entender. Deixa o povo ser feliz. Certo. Referente, né, diante desse cenário, a gente vai seguir forte, né, fornecendo, todos os apoios possíveis para que seja uma política dinâmica, que possa ser uma política inclusiva, né, que todos os dias possamos propor soluções e atuar como uma ampliação, né, de um dia a dia, onde pessoas conseguirão alcançar, né, e aí agora a gente vai deixar um pouco aberto para quem quiser fazer perguntas.
Eu precisaria ainda terminar de complementar uma coisinha da professora, que eu até anotei agora aqui. Princípios. A professora entrou numa palavrinha e numa ideia e que é também que eu preciso me posicionar. Eu sou católica, apostólica, romana e praticante. Eu vou à missa e acredito no meu pai. Acho que não sei, né, a religião das pessoas aqui. O que a professora falou, eu concordo plenamente. Eu acho que quando a gente atua, vocês vão estar atuando, a gente atua para a sociedade. Então, eu trabalho para a sociedade. Na área do direito, eu não posso falar, eu não vou fazer porque você é um afrodescendente ou você é uma bicha. Não é isso, é a sociedade. Eu preciso entendê-los, eu preciso atuá-los. Nós estamos passando, numa cidade, uma lei. E nessa lei, que vai beneficiar, né, um todo. E essa lei, duas pessoas, elas se abstiveram, elas não deram o voto, nem sim e nem não. E quando terminou, antes de começar a sessão, todo mundo veio, me abraçou, tirou foto, os vereadores me abraçaram, tiraram foto, etc e tal. Quando foi na hora de passar a lei ou não passar a lei, eles se abstiveram dos votos. Quando terminou, essa pessoa pegou o microfone e falou assim: Carla, eu peço desculpa, te parabenizo, mas assim, eu tenho, né, os meus princípios, por ser, de repente, uma evangélica, e eu não posso falar nada e dar o meu voto. E aquilo ficou na minha mente, porque ela foi eleita para ela ajudar a população e o povo, independente se ela é uma pessoa evangélica, se ela é uma católica, entendeu? É isso que o professor também tem que ser na sala de aula, é isso que, de repente, uma advogada tem que ser quando ela for, um juiz tem que ser, nós temos que ser pessoas que vamos estar ali para pessoas. Vamos colocar isso na mente da gente. Pessoas para pessoas. E vamos lutar por uma cidade, por um estado e por um país melhor. E um mundo melhor. Eu falo para todo mundo que eu sou um grãozinho de areia na minha região. E esse grãozinho de areia, junto com vocês, vai fazer um castelo. Então, eu gostaria de agradecer, antes da gente, né, da Tiffany abrir para todo mundo, eu gostaria de primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, de estar falando um pouquinho. Repito, eu não sou ninguém, eu só estou, de repente, tentando fazer alguma coisa melhor para o nosso país, para a nossa cidade, para a nossa região. E eu quero contar com vocês, porque só assim a gente vai poder, de repente, ser alguém na vida, né? Então, se a gente conseguir construir todo mundo junto, um pouquinho, uma sementinha, nós vamos ter um Brasil 10 vezes melhor do que nós temos hoje. Que é um país lindo. Com certeza, essas pessoas que participaram hoje já são diferenciadas. Verdade. Então, a gente vai abrir, né, algumas perguntas. Se quiserem fazer perguntas, eu já vi que tem algumas, eu vou perguntar. A Simone falou, como foi a aceitação da sua família, Carla? Tá bom. Voltou. É que eu travei o microfone e demorou. É complicado. Por que é complicado? É por causa daquilo que eu falei. Eu venho de uma família extremamente tradicional na cidade. Eu sou uma pessoa conhecida e a cidade é uma cidade conservadora. Então, a minha família demorou para, de repente, entender. E, na verdade, não entendem, né? Acabam aceitando, mas entender, não. Eu acho que isso é natural. Né? Demorou até para mim, como uma trans, também aceitar. Eu troquei meu nome próximo de me formar,
Aí eu mudei o nome, porque eu falei assim, meu diploma não vai sair com outro nome. Daí fui lá, fiz tudo, entendeu? Então, tudo isso é uma transformação tanto mental, né, corporal, e também da sociedade, porque a sociedade vai impondo para a gente uma coisa que a gente vai se fechando, vai se fechando, vai se fechando. E aí, quando a gente fala assim, chega, parou, aí a gente começa a acordar para a vida. E aí a gente acaba sendo a gente. Por isso que eu acho que a gente não pode, como a professora mesmo falou, eu acho que você de repente fala assim, ah, aquela pessoa é uma pessoa legal, é uma coisa, mas você querer ser aquela pessoa, acho que a gente não pode. A gente querer seguir aquela... Não, a gente tem que ser a gente, fazer a gente, e isso a gente consegue crescer. Próxima pergunta. Tô olhando para a câmera, hein? Não tô mentindo, falando a verdade. A Márcia quer falar. Eu não sei se ela vai escrever ou se ela vai abrir o áudio. Vamos ver. Quem? Márcia Santos. Quem? Seria minha madrasta. Não tô vendo aqui. Ah, eu cheguei. Vi. Oi, Márcia. Não tô ouvindo, Márcia. Abre seu áudio. Abre. Ah, gente, desculpa. Tô afobada, como disse minha mãe. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite. Não faço parte da Frama, mas já fiz minha pós-graduação na Frama há muitos anos. É uma excelente faculdade. Super recomendo. A Tiffany, ela fala que eu sou madrasta dela. Na verdade, eu não sou. Eu sou esposa do pai dela e amiga da Tiffany. Eu vejo ela como minha filha, minha amiguinha. Né? E ela me convidou hoje para participar aí do Meet de vocês, que é um tema super interessante, eu adoro, e eu quero ressaltar aquilo que a Carla falou. É até uma pergunta interessante sobre o preconceito, que é um pré, as pessoas não entendem e julgam sem saber. E a Carla citou uma coisa assim, hoje as pessoas veem a transexual como a travesti da rua. Né? E, na verdade, não é mais isso. Eles imaginam que toda mulher trans, ou toda mulher travesti, ela tem que trabalhar ou cabeleireira ou na rua. E não existe mais essa realidade. Isso acabou há muitos anos. Hoje, elas são inseridas nas empresas de telemarketing, onde começou toda essa história lá atrás, a oportunidade que abriram para essas pessoas que, na época, imaginavam que eram menos favorecidas. Hoje, elas são empresárias, mulheres casadas, médicas não, mas trabalham na parte de estética, na parte da saúde corporal, né? Eu mesmo hoje, Carla, eu trabalho numa empresa de cosmética aqui na região de Franco da Rocha, e a dona, a diretora, ela é uma mulher trans. E quando ela chega nos lugares, a gente faz muita reuniões com clientes, eles nem notam, nem percebem que ela é uma mulher trans. Quando a gente comenta, assim, percebe, eles comentam, aí só fica até isso. Nossa, mas não é mulher? Aí a gente dá até isso, não, é mulher, mas ela tem um brinquedinho a mais. Mas mulher, gente. É mulher, ela só tem um acessório a mais. Ele, nossa, mas não parece, nossa, a postura dela, a maneira que ela conversa, a maneira que ela age. Então, assim, aquilo que você falou e ressalto, a sociedade está demorando um pouco, mas ela está se conscientizando que não existe mais a trans da rua. Hoje são empresárias, advogadas, a estética, são professoras, né? O que me incomoda hoje, Carla, que até eu vou te fazer essa pergunta, por que não na área da saúde? Hoje, a trans não pode trabalhar na área da saúde. Enfermagem, médica, medicina e afins. Vamos lá? Márcia, o super beijo para ti, você é de Franco da Rocha? Eu sou de Morato, mas a empresa fica em Franco da Rocha. Olha, linda, Morato aqui presente. Arrasou. Deixa eu falar uma coisa para ti, Márcia. O preconceito realmente é uma coisa, né? E quando você está falando sobre a saúde, sim, tem um monte de trans trabalhando na saúde, sim. Eu acho que, na verdade, eu acho que existem pessoas em cargos grandes que têm o preconceito, né? Isso é natural. Então, ele vai, de repente, colocar pessoas que, para ele acha que não são normais. Mas existem muitas trans na área da saúde. Eu conheço bastante meninas hoje trabalhando na área. E, repito, o que nós precisamos lutar em conjunto
É abrir a sociedade para que tenha mais oportunidade para todo mundo. Quando você falou, Márcia, sobre o brinquedinho, né? Esse brinquedinho aí de uma transexual, eu vou ainda complementar o que você falou e falar assim, gente, mas o meu amiguinho, ele não tem um bracinho, né? Como eu falei do cachorrinho, por isso eu não vou gostar. Está saindo fora daquele roteirinho, e aí eu não gosto dessa pessoa. Isso a gente precisa terminar e acabar com isso, né? A gente precisa mudar isso daqui. Quando a gente fala sobre emprego, dar oportunidade, aí não vamos também ser hipócrita, né? Vamos falar a verdade, gente. Parou de brincadeira aqui. Realmente existe, né? Olha, vamos lá. Saúde, 2 trans. Cabeleireiro, 50 trans. Aí você coloca advogada, só a Carla. Linda, gostosa. Entendeu? Não, gente, a gente precisa parar com isso. E dar essas oportunidades e abrir para todo mundo mais oportunidades. Eu vou falar uma coisinha que eu não deveria falar, mas eu preciso falar. As pessoas falam assim, Carla, sobre leis, brigar. Eu sou contra montar leis, eu sou contra a gente brigar por isso, porque eu acho que a gente tem que brigar por uma sociedade melhor aqui, ó. Aí a gente não teria leis, a gente não precisaria montá-las, né? Não precisaria ter cota, ok? Então, se a gente trabalhar numa sociedade, cada um que está aqui nessa salinha for embora amanhã, dormir, e começar a fazer uma diferença para melhor, espero, a gente vai ter tudo isso, né? Então, a gente vai ter mais pessoas trabalhando na saúde, mais pessoas trabalhando como políticas, né? Que agora nós estamos entrando, tem bastante trans entrando, mas ainda é pouco. Como o fato de mulheres na política ainda é pouco, nós precisamos de mais. Então, tudo isso a gente precisa se entender que é chefia, que são cabeças, e essa diferença a gente precisa começar a fazer, Márcia, e eu conto com você para a gente começar a fazer juntas. Não, sim, sem dúvida. Até mesmo, Carla, um tempo atrás, eu estava saindo do mercado e eu moro em bairro, então as pessoas costumam ficar na porta conversando, né? Somente os senhores. E eu vi 2 senhores e um deles falando assim pro outro: ah, eu prefiro um filho bandido do que viado. E aí eu parei, eu juro por Deus, eu tava com a sacola na mão, eu tava até com a minha filha. Aí eu parei, olhei pra cara do senhor, tipo, veio na ponta da língua para dar uma resposta, eu me segurei, falei assim, deixa pra lá. Ele já tem uma certa idade, ele foi criado nessas condições do preconceito, não conheceu pessoas que pudessem auxiliar, informar, passar informações sobre o assunto, então eu fiquei quieta. Mas você analisa comigo, eu até comentei isso com meu esposo quando eu cheguei em casa, eu falei assim, olha o que eu ouvi. Um senhor falar que prefere um filho bandido do que um filho viado. E aí eu falei, analisa comigo, o bandido, ele rouba, ele mata, ele vai preso, o pai e a mãe têm que assumir as consequências de todo esse trabalho, que dependendo do que ele roubar, o pai e a mãe têm que pagar. Muitas vezes o pai e a mãe não têm condições. Os bandidos vêm e falam, ou você foge, vai embora, vai matar toda a família, sai o pai fugido com o filho bandido aí pelo mundo, coitado. E aí, ele mesmo, aí ele tem um outro filho que é gay, que amanhã esse senhor cai de cama, quem vai cuidar dele, o bandido ou a gay? Ô, Márcia, mas deixa eu te falar uma coisa. Quando a Carla fala sobre respeito, né? O que você trouxe é muito forte. O bandido é macho. E meu filho tem que ser macho. Por quê? Você tá entendendo? Naquela cultura, o filho que não era macho não tinha respeito na sociedade. Então, meu filho era melhor ser bandido, ser preso e ser macho, do que ser viado, porque o respeito era trabalhado desse jeito. Então, por isso eu disse que a gente evoluiu, né? Porque se a gente escuta o que você falou, que foi um senhor falar isso, ok. Mas se a gente escuta, que eu acho que é bem difícil, que hoje a molecada tá tão para frente, né, gente? Principalmente na parte sexual, eles estão muito assim... Eu sou muito aberta, né? Vamos falar a verdade.
Meus alunos me conhecem, então, assim, claro que a gente tem que ter um mínimo de respeito ao nosso corpo, né? Doenças, mas, assim, o mundo está muito, muito, muito evoluído. Desde que eu seja feliz, eu faço o que eu quero. Principalmente, assim, eu sou dona do meu corpo. Mas, se a gente escuta isso de um senhor, ok. E se a gente escuta isso de uma pessoa nova, aí não, né? Aí não dá, né? E aí eu tenho Não, e isso se... Então, Desculpa, pode falar. tenho uma outra mas essa formação... Ô, Carla, eu tenho uma outra reflexão sobre brinquedinho a mais, né? Isso ninguém precisa responder. É só para levar para casa como tarefa de casa, tá? A Márcia falou assim, que quando a chefe dela entra lá, a dona da empresa entra, e os homens não percebem, falam... E aí, quando é comentado, né, os homens falam assim, nossa, mas eu não percebi, né? Porque é uma puta de uma gostosa, né? Vamos falar a verdade? Agora, vamos levar para casa essa tarefa de casa. Por que esses homens não percebem? Porque a mulher não está no corpo, a mulher está no psique, gente. Então, ela nasceu mulher. Não tem como o homem perceber. Ela nasceu mulher. Porque não é homem, nunca foi. Sim, é isso mesmo. Pode falar, Carla, desculpa, fala. Dá continuidade aí nos velhos. Então, mas é como a Ana falou, eu concordo, eu acho que a gente tem que construir a base, né? Tudo é base. Eu estava em Morato e uma pessoa virou para mim e falou assim, Carla, na época de campanha, uma pessoa virou para mim e falou assim, Carla, nós vamos construir o abrigo da mulher aqui. Eu não gosto de falar cidade, nem né, porque falei, Morato, e a pessoa virou para mim e falou assim, a gente quer construir o abrigo aqui, e falando sobre isso, sobre a votação, e aí eu parei e falei assim, tá, um abrigo da mulher, muito legal. Eu falei assim, mas por que o senhor não vai trabalhar na base para não ter abrigo e nem essa delegacia que tem aqui em Morato? Eu acho que porque o meu nome vai estar gritando no abrigo. Não, gente. A base é fundamental. Se você faz uma base legal, se você conversa com aquelas criancinhas, você educa aquelas criancinhas, você não vai ter nenhuma delegacia e nenhum abrigo. Então, essa formação que a gente precisa começar a entender. A mesma coisa, numa outra cidade, eu estava conversando com uma pessoa na área da saúde, e eu virei para essa pessoa e falei assim, hoje, na nossa região aqui, Caieiras, Franco da Rocha, Morato, Mariporã, Cajamar, tem muita trans. Eu digo trans dos dois lados, masculino e feminino, se transformando, né, modificando. Nesse processo de transição, muitas estão fazendo o quê? Em casa. Toma injeçãozinha, faz isso, faz aquilo. Só que amanhã ou depois as pessoas vão estar na rede de saúde, no SUS, procurando alguma, né? Porque, sei lá, a perna ficou inchada, o câncer chegou. E aí eu fiz essa pergunta, como nós vamos trabalhar com isso? Então, tudo isso é base, gente. A palavrinha mágica também. Outra palavrinha, duas, respeito e base. Gente, quero agradecer a oportunidade, Próxima muito obrigada. pergunta. Esse é um assunto interessantíssimo. Eu mesmo sou adepta, eu apoio a causa, eu acho que é isso mesmo, é o respeito, é inserir nos pequenos que ele não precisa aceitar. Mas ele é gay, eu não vou andar com ele. Não, tudo bem, é um direito seu, você não vai andar, mas é um direito seu você respeitar e ter educações. Se a pessoa te der bom dia, você vai responder bom dia. Se a pessoa te der tchau, você vai dar um tchau. Isso é o mínimo para uma sociedade sobreviver, né? Então, assim, agradeço a oportunidade, é um assunto muito extenso, eu tenho N perguntas, mas se eu começar a falar, não deixo os outros participarem. Foi um prazer conhecê-los, Carla, muito obrigada pela oportunidade de conhecer você pessoalmente. Professora, parabéns, e vamos cuidar do psique, né, professora? Márcia, adicione as nossas redes sociais, vocês todos, LGBTQI+,
Francisco Morato, LGBTQI, mais Franco da Rocha, LGBT, e assim vai. Adiciona a gente. Marta, muito obrigada pela sua participação, foi maravilhosa, viu? E Vamos lá, próxima. Obrigada, eu. Obrigada, estou aqui assistindo. Obrigada, Márcia. A Marley, você quer falar um pouquinho sobre? Quem é Marley? Agradecer a importância, né? Como desde o começo estamos falando, né, dessa importância da base, né, como a Carla falou, a base, né, que eu sempre falo a importância de trabalhar, né, já na primeira infância, o respeito pelo próximo, isso é muito importante, sempre onde eu trabalhei, eu sempre trago esse tema, esse lema para as pessoas, né, o mínimo, respeito e educação. Isso, exato. Próxima perguntinha. Não tem? Que bom. O nosso projeto em si, né, ele foi baseado em artigos de relações de temas transversalidades, né? Foi a Marielle, mulher negra, periférica, ela era de uma favela da Maré, né, com ideias e lutas que ela queria levar para frente. A gente teve muita base referente a isso. E aí, eu queria ver se tem alguém com mais perguntas, se a Carla mesmo quiser falar mais alguma coisa, ou até mesmo a professora, fica à vontade, tá bom? A luta é sempre, gente. Eu acho que sempre a gente tem que lutar por um espaço, por melhorias. Eu acho e tenho certeza que todas vocês que estão aqui, meninos e meninas, eu acho que a gente precisa lutar por uma cidade, por um país, por um governo melhor. Então, uma coisa que eu quero deixar, eu não gosto de política, eu repito, mas eu acho que a gente precisa começar a abrir a nossa mente e começar a entender, né, que o que a gente faz tem um reflexo amanhã. Isso é muito perigoso para a gente ter um retrocesso. Então, a gente precisa entender isso, sim, compreender isso, sim, e pensar muito bem em quem a gente coloca lá dentro, porque são essas pessoas que vão, de repente, estar fazendo as nossas leis. Né? Então, a gente precisa ver. Olha o que eu falei agora há pouco sobre os princípios e o que uma pessoa falou para mim quando nós fomos passar uma lei, nós estamos passando uma lei numa cidade aqui, e essa pessoa falou sobre princípios, que ela não iria votar porque ela fora os princípios dela, porque eu entendo o princípio dela, compreendo o princípio dela, mas ela também precisa entender que ela votou nela. E pode ser que muitos que tenham votado nela não sejam da religião dela. Então a gente tem que entender o ser humano de um todo. A partir do momento que você é um médico, você vai tratar todos, sem distinção. A partir do momento que é um professor, você vai dar aula para todos, gostando ou não gostando, ok? Então, vamos ter essa mente, essa cabeça para a gente fazer as coisas certas e corretas. Torno e repito, não gosto do azul, mas eu convivo com o azul. Ai, gente, maravilhosa, né? Essa live aqui a gente iria até 11 horas da noite. Olha, eu vou retomar um pouquinho. Eu tenho meu princípio de vida, que é para mim, mas eu tenho o princípio coletivo enquanto profissional, gente. É isso que eu falo. E essa pessoa política que colocou o princípio individual dela acima do princípio coletivo, deu um tiro no pé. Não pode. Nós que somos professores, a nossa profissão tem que agir com um princípio coletivo. Eu não quero para minha vida isso. Aí lá dentro da minha casa eu posso não querer. Mas se eu tenho uma profissão que eu tenho que lidar com princípios que não sejam o meu, com valores que não sejam o meu, eu tenho que respeitar. Então, essa live começou com a palavra respeito. E eu acho que, gente, foi maravilhoso. Eu estava com tanto medo, Carla, porque ontem nós passamos por uma situação tão constrangedora, sabe? Eu dei risada, né? Porque eu sou meio doida, né? Eu acho tudo muito normal.
eu tentei tirar a molecada, eu falei, gente, molecada, eu faria a mesma coisa, gente, quando a gente é adolescente, jovem, quem que não quer invadir uma live e colocar um funk, né? Vamos entender também, né? Mas foi muito constrangedor, então eu estava bem apreensiva. Mas olha que lindo que foi, maravilhoso. Então, minha gratidão pela sua existência, sabe, Carla? E eu queria muito conhecer você pessoalmente um dia. Demais. Nós vamos virar amigos. Sim. Tá louca. Adoro. Amém. Tem Amém. alguns elogios também no chat, né? A Miriam falando que você Pode falar, Tia. é simples, maravilhosa, né? Tem também a Geisa falando que linda, estou amando a doutora Carla. Miriam, novamente, as pessoas precisam amar e respeitar, simplesmente amar, né? Débora, estou maravilhosa com essa, amando essa live. E a Gisele falando, boa noite, eu amei. Gente, sério, sem vocês, assim, não ia acontecer isso, né? Se não fosse a gente escolher essa profissão, nada disso aqui estaria acontecendo. A gente está compartilhando informações com muita gente, tanto da pedagogia, com gente que não é da pedagogia, mas que precisa do conhecimento, tanto para transformação, né, dentro de si mesmo, para ter o conhecimento e passar adiante. Acho que o princípio em si é passar adiante, onde todo mundo possa ter o conhecimento sobre, né? Fabielle também falando parabéns, a Geisa, na verdade, toda profissão tem que ser humanizada. A professora, orgulho dessa turma. Professora, eu vou chorar. Não dá. Chora, gente. Chora. Isso é muito legal o que vocês fizeram, continuem fazendo, porque eu acho que essas informações são fundamentais para o crescimento do ser humano. Boa noite, Pro. Posso falar alguma coisinha? Pode, Ti. Pode falar. Eu só quero agradecer. Gente, que maravilha. Parabéns, meninas. Parabéns para... Até esqueci o nome delas, tão emocionada que eu tô aqui. Carla, parabéns. Amei. É que, assim, como eu tenho duas mães, para mim, na escola, eu sofri muito bullying. Então, hoje em dia, as crianças têm essa oportunidade de ter conhecimento, de não sofrer o que eu sofri. Eu chorava muito, porque todo mundo na escola falava, cadê seu pai? Cadê seu pai? Você só tem duas mães, elas são sapatonas, não sei o quê, que hoje em dia não pode mais falar isso, né? Mas, nossa, fiquei muito feliz com o grupo de vocês, com essa apresentação. Parabéns, Carla, parabéns, meninas. Muito mesmo. Beijo. Gi, o parabéns não é meu, o parabéns não o parabéns é de todos, né? Por estar, de repente, essa noite fazendo esse encontro. E o que você falou em relação a não pode, cai naquilo que eu falei, a gente escuta, né? Poder não pode, mas a gente sempre vai ouvir, e a gente precisa trabalhar, e temos que trabalhar para que isso realmente não aconteça. Porque a gente sabe que, indireta ou diretamente, isso está acontecendo. E a gente precisa olhar. E vocês vão ser essa basezinha para que não venha acontecer no futuro, né? Com os nossos filhos, que eu vou ter também, se Deus quiser. Tô tentando engravidar, mas não consegui ainda. Alô! Mas vai conseguir, com certeza. Amém! Eu adorei você, Carla. Deixa eu comentar, né? Só um pouquinho, Pro. Pode? O que, Marite? Deixa eu comentar sobre princípios, né? Pode. Então, o que a Carla falou, né, que essa pessoa, né, não aprovou, né, não concordou, né, porque estava fora dos princípios. Mas quais são os princípios? Né? Muitas vezes as pessoas, por ser evangélica, né, tem aquela mente, eu falo assim, só olha-se aquele quadrado. Mas qual é o princípio? Qual é o primeiro? É amar o seu próximo. Então, assim, a pessoa já começa equivocada daí, né? Então, por isso, nessa base das pessoas que estão na política, que estão em cargos, então elas barram a entrada, né, dessas pessoas, né?
Barram, por quê? Porque vai contra, assim, digamos, os princípios dela, não querem que faça parte daquele grupo, daquela sociedade. Então, por isso, como a amiga da Tiffany, né, falou, né, por que não tem? É falta de oportunidade, que quem está lá em cima não permite, né? Não permite que aquela pessoa tenha um cargo maior, ou esteja ali próximo, porque vai ferir, vai magoar, vai machucar, né? Então é isso que acontece, né? Essas pessoas falam princípio, vai contra os meus princípios. O princípio de quê? De não amar ao próximo, porque é amor, né? Amor é vida, né? E por que não aceitar, né? Então assim, é isso que eu quero falar. E quando nós formos escolher pessoas para nos representar, nós sabermos escolher quem são essas pessoas que a gente coloca lá para nos representar. Será que quando chega ela vai se representar mesmo? Então, assim, eu sempre falo quando chega nas políticas, saibam em quem vocês vão votar. Conheça o candidato, conheça a pessoa, qual é o propósito, qual é o projeto, né? Para quando não acontecer isso, quando chegar lá, falar assim, você não me representa, eu também não me represento. Então, começa a exclusão. Então, nós temos que buscar conhecimento, né? E saber quem nós colocamos lá, para quem vai o nosso voto, né? Então, vamos, né? Saber realmente quem são essas pessoas. Nós que somos seres mais evoluídos, a gente entende que tem pessoas que não têm capacidade cognitiva de separar o que é princípio individual, porque eu tenho o princípio dentro da minha casa, o que eu quero e o que eu não quero, e o princípio coletivo, da qual o meu princípio individual vai ferir o princípio coletivo, que é isso que eu não posso. E nós temos capacidades cognitivas para entender que pessoas não têm. E aí a gente respeita, né? Exatamente. Porque a pessoa vai... Uma hora o dele vai chegar, né? O dela, seja o que for, a pessoa sofre mais do que a gente. A gente sofre algumas situações, né? Que nem a Carla sofreu uma situação, mas assim, a pessoa tem que lutar tanto, tanto, tanto pelo princípio individual dela, que uma hora ela perde as forças. E aí, da depressão, da doença psíquica. E a pessoa não entende que existe um mundo aí que a gente deve respeitar e que eu, Ana Paula, vivo de um jeito, sou de uma cor, tenho um tipo de cabelo, e a outra pessoa é de outro jeito, tem outra opinião, e eu tenho que aceitar e respeitar essa isso. Sempre. Ô, Pro e Carla, desculpa, Marileide, é que eu vou tentar na sua pauta aí, que quando você falou assim que eles não dão oportunidade para o trans, né, no mercado de trabalho, mas assim, quando eles entram, porque eu trabalhei com vários trans e trabalho até hoje, eu não falo pela questão do preconceito, eu falo assim, eles trabalham tanto, não que o hétero não faça, mas eles fazem 10 vezes melhor, se dedicam melhor, porque quando o chefe vem e fala quem fez, foi a fulana, nossa, ela fez bem feito. Por quê? Porque eles, não é um medo de perder o emprego, mas é mostrar que eles são capazes tanto quanto um hétero. Né? Eu trabalhei com várias trans, várias gays, tanto homem, mulher, que eles fizeram um diferencial no meu trabalho, no meu crescimento pessoal, no meu crescimento profissional, que eu falo, gente, eu nunca encontrei um hétero que fizesse o que eles fazem. Então, assim, eu até brinco com meu esposo, eu falo, as gays vão dominar o mundo, porque eles são corretos, tudo que eles colocam a mão, eles fazem muito bem feito. É a costureira, é a cabeleireira, é a advogada, é a esteticista, eles fazem muito bem feito. Por quê? Porque eles querem mostrar o mundo que eles não são mais minoria. E que não é só o hétero que constrói, eles também constroem. Entendeu? E é uma realidade que a gente vai vivenciar daqui 10, 15 anos, que vai mudar toda a história desse mundo. Porque o mundo vai ser dominado pelas gays. Uhul! Márcia, nós não somos minoria. Você também, porque você faz parte desse, né? Então, você também está junto com a gente. Nós não somos minoria. Todo mundo que está aqui na sala faz parte de uma sociedade melhor no futuro, com certeza. Então, nós não somos minoria, gente. Nós somos a maioria. Né? E obrigada mais uma vez, porque vocês são lindas. E lindos, que eu vi que tem meninos também na sala.
Ai, gente, a Carla tinha comentado que estava tentando engravidar, que ia ter o bebê. A Márcia comentou: vamos todos no chá de bebê. Gente, eu sou muito grata pela Márcia por conta que ela é muito mente aberta, e isso é muito bom nela. Eu tenho muitas pessoas próximas que são mente aberta, eu gosto disso. Eu acho que quando eu comecei a trabalhar mesmo, eu sempre quis ter um amigo gay, porque eu achava que seria muito incrível. E hoje, graças a Deus, eu tenho. E eu me orgulho muito, 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 gente, sério, de verdade. Ai, Tiffany, eu tenho inveja de você de ter um amigo gay. Porque o meu todo são gay. Dão um trabalho danado, viu? Como dão um trabalho. Mas cuidam demais. Ai, gente, no tudo assim, graças a Deus saiu tudo conforme pensei. Eu tava muito nervosa, não sei se percebeu, mas Carla, gratidão de verdade, tá? Você auxiliou muito, muito, muito mesmo. E acho que a gente vai sair, né? Tenho quase certeza que todos vão sair daqui com um pensamento diferente após essas lindas palavras, né? Ou não, mas foi muito bom. Gratidão mesmo. A gente tem mais alguém? A gratidão a mim. Não, eu que agradeço. Eu que agradeço de coração, eu acho que é sempre bom a gente estar plantando a sementinha. Professora, muito, muito obrigada mesmo. Também gostaria de conhecê-la. Podemos trabalhar juntas, fazer as coisas acontecerem. Isso não só com a professora, gente. Quem quiser me conhecer, quem quiser agregar, vamos fazer a diferença, né? Como eu disse, eu não sou ninguém, eu sou um grãozinho de... Gratidão, gente. E eu acho que a Tiffany falou tudo. Todo mundo ficou muito nervoso no começo, né? Eu não, eu nunca fico nervosa, é muito difícil. Mas agora a gente está super à vontade. E eu também agradeço a presença de todos, esse grupo maravilhoso, com esse tema, assim, super polêmico e assim, vamos para cima de todo mundo. Vamos para cima, que a gente tem força. E é isso, gente. Procurem a Carla e vamos trabalhar todo mundo junto em prol da felicidade, da humanização e de tudo que é bom para o próximo. Gratidão, gente. LGBTQI regional. LGBTQI de cada cidade que vocês estão. Franco da Rocha, Caieiras, Morato, Mariporã, Cajamar, Praia Grande. Eu agradeço a vocês, de coração. Que Deus abençoe todos. Luz para todos. E contem comigo no que vocês precisarem. Obrigada, Carla, boa noite a todos e gratidão. Foi maravilhosa, olha, sim, muito boa. Má, obrigada. Obrigada, gente. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Beijo. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite. Foi um prazer, viu? Próxima me chama de novo. Gratidão imensa, Camila. Foi maravilhosa essa noite. Só tenho a agradecer. Obrigada. Tchau, Miriam. Tchau. Tchau. Obrigada, gente.